Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para 2009, para a gente desvendar o mistério que quase derrubou uma das maiores redes sociais que a gente conhece. Na época, o Twitter era a grande sensação, todo mundo falava sobre isso. Mas por trás dos panos tinha uma coisa muito, mas muito errada acontecendo. Vamos investigar o que foi isso. Olha, por fora, o Twitter parecia um verdadeiro fenômeno cultural. Sabe, celebridades, jornalistas, estava todo mundo lá. Só que, internamente, os números contavam uma história bem diferente. Era uma história sobre um paradoxo que a equipe precisava resolver, e rápido. E essa era a pergunta de $1 milhão, né? Como é que um serviço que gerava tanto buzz e tanta empolgação podia estar perdendo usuários num ritmo tão alarmante? O crescimento até acontecia, mas a base de usuários era tipo um balde furado, não segurava ninguém. O tamanho do problema era chocante. E esse número aqui diz tudo. 75%. É isso mesmo. 3 em cada 4 pessoas que se inscreviam simplesmente deixavam de usar a plataforma em questão de 2 meses. Era uma crise de identidade, uma crise existencial para a empresa. E para resolver esse mistério todo, a equipe do Twitter não foi no achismo, não. Nada de intuição. Eles viraram detetives, de verdade. A cena do crime? Os próprios servidores da empresa. E as pistas, claro, estavam todas escondidas nos dados de comportamento de quem usava a plataforma. A investigação começou bem pelo começo. O que será que os usuários que ficavam faziam de diferente daqueles que iam embora logo nos primeiros dias? A resposta começou a aparecer quando eles foram olhar a frequência de uso. E aqui está a primeira grande descoberta. O número 7. As pessoas que usavam o serviço pelo menos 7 vezes já no primeiro mês, essas eram as que ficavam. Esse engajamento inicial era o primeiro sinal, a primeira virada de chave. E essa pista era forte. Nossa, fortíssima. Quem atingia essa marca de 7 usos no primeiro mês tinha mais de 90% de chance de continuar voltando nos meses seguintes. Era uma correlação incrível, mas ainda não explicava a causa do problema. Faltava alguma coisa. Identificar esse padrão foi sem dúvida muito importante. Mas a equipe sentia que tinha algo mais fundo ali. Então eles continuaram cavando, analisando os dados, procurando por uma única ação. Uma só, que pudesse prever o sucesso de alguém na plataforma a longo prazo. E não é que eles encontraram? O mais legal dessa análise toda foi como ela levou a um momento de eureka. O segredo não era quantas vezes alguém postava ou visitava a página. Não, era sobre uma ação bem específica. Uma ação de construir a sua própria rede de informações. E o número era esse aí, 30. Um número que à primeira vista parece simples, quase aleatório, né? Mas que na verdade era a chave, o código para destravar o engajamento de verdade no Twitter. Então, o ponto central era esse aqui, a tal da regra dos 30 seguidos. A análise mostrou que a partir do momento em que um novo usuário atinge a marca de seguir 30 contas, a chance de essa pessoa abandonar a plataforma caía drasticamente. Era aí que a ficha caía e a pessoa finalmente entendia o valor do serviço. E a análise foi ficando ainda mais detalhada. Não era só seguir 30 contas e pronto. Tinha uma receita, um mix ideal. Cerca de 2/3 dessas contas deveriam ser fontes de conteúdo, sabe, tipo portais de notícias, times de esporte, para ter sempre algo interessante no feed. E o outro terço precisava ser de gente que poderia seguir de volta, para criar aquela conexão social. Com essa descoberta em mãos, a solução parecia óbvia. Era preciso ajudar os novos usuários a seguir 30 contas o mais rápido possível. O problema é que isso ia contra tudo, absolutamente tudo que a indústria de tecnologia acreditava ser o certo. Foi um choque direto entre o que os dados diziam e o que a intuição mandava. E aqui fica bem claro esse conflito. De um lado, o que todo mundo fazia, o padrão da indústria, liderado por gigantes como o Facebook, remover qualquer obstáculo, facilitar ao máximo. Mas os dados do Twitter diziam o exato oposto. Eles precisavam adicionar um pouco de dificuldade, um atrito do bem, ou seja, etapas que podiam demorar mais, mas que ensinavam a pessoa a usar a ferramenta e a guiavam para o sucesso. Foi uma aposta muito corajosa, totalmente contra a maré. Então, o que eles fizeram? Redesenharam todo o processo de inscrição. Primeiro, uma etapa para ensinar o básico, o que era um tweet. Depois, sugestões de contas de conteúdo de qualidade, tudo separado por categoria. E por último, sugestões de pessoas que poderiam interagir. Cada passo foi pensado, desenhado para levar o usuário até aquela marca dos 30 seguidos. Agora, essa foi uma aposta de alto risco. Colocar mais etapas num cadastro geralmente significa que menos gente vai até o fim.
Mas o que será que aconteceu quando o Twitter lançou essa nova experiência? O resultado, sinceramente, desafiou toda a lógica da época. Em vez de uma queda, eles viram um aumento de 30% no número de pessoas que completavam cadastro. A lição aqui é poderosa. Às vezes, uma dificuldade que agrega valor é muito melhor do que uma experiência super fácil, mas vazia. E o mais importante de tudo, o problema original foi resolvido. Aconteceu um aumento de 20% no engajamento a longo prazo. Ou seja, não só mais gente estava se inscrevendo, como essas pessoas estavam ficando porque agora elas entendiam o valor da plataforma desde o primeiro dia. O mistério finalmente estava solucionado. Então, quem foi o herói dessa história toda? Não foi um executivo genial nem um golpe de sorte. Foi a adesão paciente, rigorosa a um processo. Foi o método científico aplicado aos dados. E essa citação resume tudo perfeitamente. O que de fora parece mágica, na verdade é resultado de um trabalho metódico. É sobre fazer as perguntas certas, seguir as pistas que os dados deixam e, principalmente, ter a coragem de agir com base no que se encontra, mesmo que isso vá contra o senso comum. E é muito importante entender que isso não aconteceu do dia para a noite. Levou 2 anos e meio de testes e análises sem parar para chegar nessa solução. Não foi um projeto de fim de semana. Foi um compromisso de longo prazo com a melhoria contínua, baseada em dados. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história do Twitter é um lembrete muito forte de que as respostas para os nossos maiores desafios muitas vezes já estão por aí, escondidas nos dados. A pergunta que fica é: será que a gente está disposto a seguir essas pistas, mesmo quando elas nos levam a lugares totalmente inesperados?